Olá, pimpolhos do sétimo ano, aqui quem fala é o professor Leonardo e vamos continuar com nossas discussões sobre geografia física, certo? Hoje nosso assunto vai ser os climas do Brasil, né? As mais variadas, os mais variados tipos de clima nós temos aqui no Brasil. E o nosso objetivo principal é identificar esses climas, né? Compreender quais são as principais causas, né? O que é que faz com que esses climas aconteçam, né? Como eles se formam e caracterizar os fenômenos climáticos em cada território brasileiro. Esses vão ser os nossos três objetivos da aula de hoje, ok? Então, como primeiro fator de identificar esses climas, nós vamos ver quais são os fatores, né, que afetam e que produzem que influenciam na produção desses climas, certo? Então, nós temos primeiro a altitude, né, o relevo, a latitude, a altitude, relevo, latitude, maritimidade, continentalidade e, por fim, as correntes marítimas e as massas de ar. Então são esses fatores que fazem com que o clima do Brasil ele mude ou tenha determinadas características próprias. Nós vamos ver agora aqui um a um desses climas. Por favor, me acompanhem a partir da página 184, né? O primeiro deles é a altitude, né? No Brasil, 95% do relevo está abaixo de 1.200 metros de altitude, ou seja, nós não temos grandes altitudes, né? Nossa altitude ela é mais nivelada ao mar, né? Logo, na maior parte do território, encontramos uma temperatura mais elevada devido ao fator da altitude. Somente em Campos do Jordão, em São Paulo e nas serras catarinenses encontramos altitudes acima de 1.200. Então, a altitude é um fator muito predominante para a questão do clima. Quanto mais alta a altitude, mais frio, né? A gente sabe que em regiões serranas, né, tende a temperatura baixar, né? Isso ocorre pois quanto maior a altitude, mais difícil a retenção de calor devido à menor oferta de oxigênio. Aí o pessoal que gosta de futebol sabe que nessas altitudes grandes, os jogadores eles têm muita dificuldade de respirar, porque falta oxigênio. Então, se não tem oxigênio, não tem a retenção de calor. Por isso fica um clima muito mais ameno, muito mais frio. Segundo ponto é o relevo. Funcionando como uma barreira geográfica, o relevo por vezes pode ser um fator influenciador do clima. No Brasil, verificamos isso ocorrer na Serra de Borborema, que funciona como um bloqueio de massas carregadas de chuvas que se precipitam por ali e aumentam as secas no sertão. Ou seja, é uma questão de impedimento, de bloqueio mesmo. Você tem um relevo, esse relevo impede que aquela massa de ar, né, com chuva passe e aí causa determinada estiagem, consequentemente o calor, né, assola um pouco mais. A gente pode ver nesse esqueminha aí como funciona essa massa de ar vindo e essa encosta impedindo, né, a passagem desse fluxo de ar, ok? O outro ponto é a latitude na qual nós nos encontramos, certo? A altitude, latitude. A variação latitudinal do território brasileiro faz com que tenhamos uma incidência solar variada no território. Nas regiões mais próximas da linha do Equador, teremos amplitude térmica menor e temperaturas mais elevadas do que nas mais afastadas do Equador. Então, nós temos aqui no centro do globo, né? Vocês podem acompanhar aí na página 185. Nós temos a linha do Equador, que é o ponto zero, temos o Polo Norte e o Polo Sul. Quanto mais ao Polo Norte e quanto mais ao Polo Sul, menor, aliás, a incidência solar, né? Ele chega com menos força. Aqui na linha do Equador ele chega com mais força. Então, por isso que aqui há uma incidência pode causar mais calor aqui na nossa região por conta disso, ok? Maritimidade. As regiões próximas ao mar ou grandes corpos hídricos apresentam amplitudes térmicas mais amenas. Além disso, é verificado um maior índice pluviométrico nessas áreas. Obviamente por conta da concentração aquífera, né? Você tem a lance das precipitações, você tem a umidade relativa do ar muito alta e por aí vai. Continentalidade.
né? Fazendo o papel contrário da maritimidade, esse fator influenciador do clima provoca menor índice pluviométrico em terrenos afastados das regiões litorâneas. Ou seja, quanto mais ao continente, né, teoricamente, né, existem outros fatores que vão influenciar nisso, mas teoricamente menos chuva esse indivíduo vai ter, essa localidade, né? Então vamos passar para o próximo ponto, que são as chamadas correntes marítimas. Há duas correntes que passam no litoral brasileiro e influenciam na dinâmica climática: a corrente do Brasil e a corrente do Golfo. Ambas contribuem para a formação de climas quentes. Então aqui já é uma questão de morfologia aquática e tal, né? As correntes marítimas são classificadas em quentes, quando derivadas da região equatorial, e frias, quando derivadas das regiões polares. Eles atuam como influenciadores do clima, enquanto que as correntes frias levam baixa pluviosidade, as correntes quentes fazem um processo contrário. Então, essa relação aqui é uma relação estritamente voltada para as correntes marítimas. Lembrando que todos esses fatores, eles são convergentes, eles influenciam e vão influenciando até a formação de um clima sólido naquele tipo de região, certo? Massas de ar são correntes de ar que carregam consigo umidade. Elas atravessam os territórios influenciando no clima. Como as massas de ar têm épocas do ano específicas para soprar, formam-se padrões temporais para a estação do ano, resultando no clima. São 5 massas de ar que atuam no território brasileiro e por quase todo o continente sul-americano. Cada massa de ar tem características diferentes, que, quando se chocam com outras massas ou somadas a outro fator climático, influenciam o clima da região, né? A gente vê muito isso naquela mulher do tempo, né? Essas massas de ar. Hoje a massa de ar é continental, tropical, atlântica, vai influenciar em determinada região, né? Aqui eu quero que vocês façam, né, um pequeno resumo no caderno de vocês sobre essas massas, né? Essas massas tropical, massa equatorial, essas massas de ar, que aí a gente já vai indo para a próxima aula já com essa atividade de resumo. E também eu quero que vocês façam a atividade da página 189 até a página 189 até 194, ok? Abraço, gente, até a próxima.